O Diane Leite News apresenta para vocês hoje uma entrevista com o vereador Pierre. Logo mais. Aqui com o vereador Pierre, né? Um grande ativista na causa dos autistas e agora ampliando para as doenças raras, que é muito importante. Como falamos semana passada com o senador Flávio Arnes. Tudo bem, Pierre? Tudo bem, e você? Obrigado por estar aqui. E o que deu em você? Falou assim, vou fazer uma audiência pública. Você queria ouvir essas mães? Como era? Não, na realidade a gente faz esse trabalho já há bastante tempo na área do autismo, nas pessoas com deficiência, na inclusão. E quando a sociedade, quando a classe política ela escuta a sociedade, isso ajuda para que você, não só a sociedade, mas sociedade, cientistas, acadêmicos, aqueles que estudam esse tipo de situação, né? Para que a gente chegue em algum denominador comum de como melhorar a vida dessas pessoas. Então, as audiências públicas que a gente faz nesse tema são com esse propósito, ouvir as famílias, as mães, enfim, mais mães do que pais, infelizmente. Poderíamos ter mais pais participando, mas as mães atípicas acabam sofrendo muito mais com isso, ouvindo para depois encontrarmos a solução, ou pelo menos parte dela, para que a gente possa elaborar políticas públicas eficientes lá na ponta. Além das políticas públicas, você não acha mais eficiente ensinar a população? Porque o que eu percebo como jornalista, como mãe, que as pessoas não têm conhecimento de fato sobre o autismo, né? Bom, na realidade tudo é muito complexo. Primeiro a empatia, a sociedade não sabe o que é ainda, ou pouca gente sabe, não sabe como lidar, né? O poder público também tem suas dificuldades e seus desafios, mas infelizmente a sociedade ela não é empática, né? Então ela acaba não entendendo o que é esse espectro. Então nós aqui em Curitiba, eu fui o primeiro autor já em 2016, 2015 e 2016, quando a gente fez a Semana de Conscientização do Autismo. Depois nós fizemos a Lei do Diagnóstico Precoce e tantos outros projetos. Eu não falo lei porque foram projetos mesmo, muitos deles saíram do papel e hoje são realidade aqui na cidade. E isso serviu para que muitas outras pessoas, homens públicos, nos procurassem para que a gente pudesse tratar esse tema de uma maneira séria, longe de oportunismo, mas acima de tudo com muito conhecimento de causa, como eu digo sempre, encontrando especialistas na área para entender o que é e quais são as ferramentas possíveis e viáveis para que a gente encontre, para que essas pessoas possam ter uma vida um pouco melhor. Sabe o que mais me impressionou em você? O que me impressionou em você é que você em nenhum momento da audiência fala em política. Você fala no todo, você fala na população, você se preocupa de fato com resolver de alguma forma, dar uma qualidade de vida melhor a essas mães, né, essas crianças, esses adultos que já foram crianças e cresceram. Então isso é uma coisa que me impressionou muito. O que faz você conseguir dividir isso, né? Porque a política nós sabemos como é essa coisa da bandeira, do político, e você dividir isso, não, vamos nos unir, né? É algo pro todo, vamos nos unir. Que na realidade assim, eu não tenho esse ego de tecido de falar que só eu falo de autismo ou coisas parecidas, né? Mas eu acho, e falo isso com orgulho, fui o primeiro a falar. Então a gente acaba virando uma referência na área, justamente por não ter o oportunismo momentâneo de eleição e da política do dia a dia, né? Então a gente não traz esse assunto só em época de eleição, a gente não traz esse assunto só na semana de conscientização. É um assunto no meu gabinete e na minha equipe permanente, né? Então eu gosto de ouvir mais pessoas falando, mas tem que falar com propriedade, né? Eu não gosto de pessoas que acabam falando, principalmente os políticos, sem entender o que é. Okay. Exato. Uhum. Então assim, a gente foi convidado para dar palestras em vários seminários, várias reuniões. A Elise Matos, por exemplo, que tem um papel hoje na Prefeitura de Curitiba, ela é uma pessoa que conhece do assunto, também nos procurou há mais de 10 anos atrás. Então, assim, pessoas boas que acabam se juntando para resolver o problema dessas pessoas, principalmente aquelas que não têm condição financeira, aquelas que não têm intervenção rápida dos seus filhos, aquelas que não conseguem um atendimento adequado.
Então, isso não se resolve da noite para o dia. Não. Isso se resolve com muito trabalho e com muita seriedade. E conscientização, que eu acho muito importante. Sem dúvida alguma. Conscientizar, inclusive as famílias, porque dentro das famílias ainda existe essa coisa do não aceitar o diagnóstico, Sim, né? muito comum, inclusive, né? E que atrapalha demais a intervenção precoce. Com certeza. Quanto antes tivermos o diagnóstico, mais chance dessa criança ter a intervenção mais rápida. Usar a neuroplasticidade a seu favor, e né? desenvolver, né? E desenvolver cada vez mais. Então, acho que esse é o foco. Eu trabalho sempre na questão do diagnóstico e da intervenção, né? Um tem que vir aliado do outro. Eu né? vi que você Então, se juntou com todo mundo, né? Você fala em educação, em saúde, quer dizer, não em partidos, em realmente fazer um trabalho bem feito para a sociedade. Isso, trabalho em rede, né? Em rede. Acho que é um trabalho em rede que principalmente na área do autismo funciona bem. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado por ter vindo até aqui e estamos juntos aí para resolver essa causa tão importante para nós. Contem comigo nessa causa, que é uma causa que também é minha, né? O meu telespectador sabe que eu sou mãe de 2 autistas e muito obrigada pela sua presença. Obrigada.